só tentando construir uma tese ali sobre o jogo, uma análise rápida, Maurício, me pareceu um jogo de extrema dificuldade. Sim. Primeiro tempo do Brasil, o Brasil foi controlado, não conseguiu jogar. E no segundo tempo, no volume, com as trocas, tirando o meio-campista que não se achou no jogo e colocando mais um atacante. O Brasil cruzou muita bola para a área, tanto é que o gol foi assim, depois o Casemiro antes quase tinha feito um outro gol. E aí a individualidade do Vini, o Vini marcado por 2, às vezes por 3 jogadores. Eu vi muita dificuldade do Brasil, imposta pela estratégia do Japão, que veio muito fechado, muito organizado. O que me preocupa para a próxima fase, já olhando para frente, é que esse Brasil, quando a bola é dada para ele tem dificuldade de criação. Ele, segundo tempo, foi de volume, muito volume e individualidade. Mas na criação, hoje foi um jogo não do Paquetá, por exemplo. Aliás, acho que o Paquetá, inclusive, vai ter problemas para seguir na Copa pela lesão que ele teve, ou pelo menos na próxima fase. Mas é uma dificuldade absurda do Brasil de criar. O Brasil é um time de reagir e tem dificuldade para criar. Mas, Léo, confirmou aquilo que a gente deixa eu só fazer uma pergunta. De evolução, de crescimento, não, mas de a incapacidade criativa me surpreendeu, Léo. Eu achei o Japão assim, na hora de que ele tinha de atacar, ele tá falando não do Brasil. Fazer. Brasil. Não, mas o Léo tá falando da evolução do Japão. Não, mas o Léo falou, que de fato foi um jogo muito difícil. O Léo falou que faltou capacidade criativa pro Brasil. Aí eu quero perguntar pro Léo, quando o Bruno Guimarães cabeceia de dentro da área, o goleiro faz um milagre. Quando o Vini Júnior recebe, vai pro mano a mano com um jogador do Japão, dribla, bate e a bola bate na trave. Mas eu acho que tá falando uma questão de mais elaboração, né, Léo? Exato. Tá, mas como é que tu elaborar com 2 blocos, um de 5 e um de 4? Bom, mas aí faz parte de trocar passes rápidos, faz parte de ter jogadores que tenham... Mas o Brasil fez, gente. A França abriu a retranca de Senegal com bola no chão. Mas só um pouquinho o Brasil fez isso, o Brasil perdeu o jogo. Não, o Brasil fez Vaguinha, 2 gols. mas é que tu também não precisa colocar todo mundo... Ter feito outros 2, todo gente. mundo que diz que o Brasil não é nota 1000, assim, contra o Brasil, não é isso. O Brasil mereceu ganhar, produziu... Eu tô contestando a tese. Eu tô contestando a tese de que o Brasil não criou. O Brasil criou, no mínimo, além dos 2 gols, outras 2 oportunidades. Eu ainda me preocupa muito o Brasil assim, para ganhar do Marrocos. Criação de chances, Diogo, só para... Desculpa, Diogo. Vai lá. Tu tá confundindo, Vaga, criação de chances com criatividade. Criação de chances o Brasil criou no volume, bola na área. O Brasil cruzou muita bola na área. Mas aquilo foi uma estratégia, Léo. Algumas entraram. Desculpa, mas o Brasil com a bola, ele tem dificuldades. Cezinha, tem dificuldades porque os laterais do Brasil não são construtores, porque o Brasil não tem um meia que construa o jogo. O Brasil é um time que ainda não está elaborando o jogo. E isso me deixou preocupado. Mas, Léo, tu porque concorda foi um jogo comigo? muito difícil, tanto é que o gol veio no último minuto. Mas tu concorda comigo que quando tu enfrenta um adversário que tem 5 numa linha baixa, outros 4 numa linha que deixa assim o campo em 15 metros para jogar, é muito difícil para qualquer seleção do mundo. Mas é isso que eu tô te dizendo, o exemplo que eu peguei é um exemplo, claro, é o exemplo top. Eu vi França e Senegal. A Senegal se defendeu medonhamente. Foi difícil no primeiro tempo, aí daqui a pouco o Olise foi pro meio, se livrou de uma marcação, meteu a bola no Mbappé e fez uma mas a dificuldade que o Léo traz que a minha dor, é que nós não temos o Olise para fazer mas esse papel. Aí que eu quero concluir, que é o seguinte, o que me incomoda? O Brasil, a gente estava falando aqui antes até, né, Maurício? Olha, o Brasil, para conseguir não perder para o Marrocos, lutou, foi bravo, tentou, e foi mesmo. Legal, isso é ótimo. E aí, para ganhar do Japão, que não tem nada demais, apesar da evolução, um time que não consegue atacar, que só se defendeu, olha, teve que parir uma bigorna, assim, uma epopeia para conseguir ganhar de 2-1. Vai chegar uma hora que não vai dar só isso, entende? Vai precisar bola. Mas contra Marrocos eu concordo com vocês. Acho que contra Marrocos faltou pro Brasil. Faltou criatividade. Agora, jogo após jogo, o Brasil está criando cada vez mais. O Brasil criou... Os laterais brasileiros têm uma pobreza assim, técnica, sabe? Por padrão Brasil. Quantas chances de gol vocês querem por tempo? O Brasil criou 5 no segundo tempo. 5 jogadas de gol. Mas sabe, Vaga, eu gostei, eu tô acompanhado do Ancelotti no elogio que o Ancelotti fez aos primeiros minutos do Brasil no jogo. O Brasil abre a partida jogando rápido, jogando vertical. O Japão tentava encurtar o campo com os 5 defensores alinhados, mas eram alinhados longe do goleiro Suzuki. E o Brasil ali conseguiu cercar, conseguiu ter conclusões que não foram enormes chances. A melhor de todas, Pedro, que você narrou, foi o Matheus Cunha da meia-lua chutando, caindo, e o Suzuki botou para escanteio. A chance mais clara que a gente teve. Mas ali a gente verticalizava o jogo, botava na direção do gol adversário.
E isso nós podemos fazer, e quando perdemos um erro individual não forçado, a minha preocupação, Léo, é que no erro individual não forçado que virou o gol japonês, o nosso emocional desceu a ladeira num padrão que o fim do primeiro tempo foi do Japão. O Japão jogava melhor futebol do que a gente quando terminou o primeiro tempo, porque o emocional de todo mundo foi uma piorra. Não pode acontecer contra a Noruega, que é melhor que o Japão. As vitórias, assim, elas são importantes em Copa, independentemente de como ela se deu. Olha, tu conseguiu uma virada no último minuto, mesmo não dando na técnica, mas dando mais na vontade. É um episódio importante em Copa do Mundo. Levanta o moral, pode daqui a pouco evoluir ali adiante. O que me preocupa, e eu estou concordando com tudo que tu está dizendo, Sim. é que a possibilidade de criação do Brasil através dos seus laterais e dos zagueiros, tá? E aí o que acontece? Como eles não criam absolutamente nada, só dão passes laterais. Tá? Hoje a gente precisou deles e eles não apareceram. O que faz o adversário? Ele coloca 2 ou até 3 em cima do Vini. E o Vini que carou o jogo, deu pau, foi atrás dos caras e tal. Eu tô achando o Vini espetacular como nunca achei. Ele tá tentando, Bom, né? aí o Vini tem embarcação de 2 ou 3 caras, fica muito complicado. Não, isso aconteceu de fato hoje. Aquela linha de 5, quando chegava no Vini, sempre tinha um nele e outro em cima. Porque nunca tinha uma passagem do lateral do Douglas Santos para ajudar ou por dentro. E aí é um problema. Contra retrancas... O Pedrinho do Grêmio é muito melhor que o Douglas Santos. Errou cruzamento. Ele foi cobrar escanteio e deu a bola na canela do Você ia narrar o gol da Copa, hein, Pedro? Aquele lance do Vinícius Júnior. Que coisa linda, hein? Que jogada. E o lateral direito entregou, né? O meu medo... criou pânico. O meu medo é, sabe assim, tu levanta a mãozinha e o teto tá logo ali. A sensação de que o Brasil tá dando no teto. Ele pode evoluir a cada jogo, pode. Hoje ele resolveu problemas, as coisas aconteceram e ele se resolveu. Hoje eu não vi muito evolução, eu não vi. Eu vi solução do problema. Exatamente. O que é um mérito, mas assim, o meu medo é que o limite do Brasil talvez não seja o suficiente para essa Copa. E uma coisa que chama atenção, que o time brasileiro está jogando às ganhas. Não tem mascarado, não tem ninguém Sabe tirando o pé. Bolas? Não tem isso, não tem aquilo. Não, os caras estão indo pro pau, cara. Vini Júnior fez um baita jogo hoje. Gostei dele também. Sabe quantas bolas ele teve com espaço? Todo jogo, uma bola. Nenhuma. Uma bola. Que é a bola que ele arranca, da janelinha. que dá na trave. É a única mas bola. Antes, ele deu a janelinha no cara, o cara estava em cima dele, ele meteu no meio das canetas. É uma bola que ele tem no campo à disposição dele. Aí o campo ficou para ele. Pedro, eu estou muito mais preocupado, Léo, estou muito mais preocupado com alguns buracos do setor de meio de campo, com uma certa fragilidade do sistema defensivo do que com a produção ofensiva. Tive a sensação que o Paquetá jogou meio descontado hoje. O Rodrigo fragou antes do jogo que o Danilo Santos estava fazendo um trabalho ali e o Paquetá parecia jogando assim com alguma dificuldade, aí ele sente, sai. Eu não sei se o Brasil não perdeu o Paquetá pro jogo com a Noruega. Em alguns momentos, quando o adversário ameaça o Brasil, ou ameaçou o Brasil em alguns momentos, eu sinto assim uma certa exposição demasiada do setor defensivo, Pedro. Eu acho que existe um buraco no setor de meio de campo e quando o adversário ocupa o espaço no campo de ataque, eu não tenho eu não acredito tanto na vitória pessoal dos nossos defensores ainda, tá? Eu acho que contra o Japão, pela qualidade dos japoneses, a gente conseguiu controlar em muitos momentos. Mas eu sei que vai piorar. Contra a Noruega, com 2 centroavantes de qualidade, eu acho que a gente vai sofrer muito defensivamente. E a minha preocupação está aí, muito mais do que a produção ofensiva. E esse é o debate que se estabelece a partir de agora, porque o Paquetá, pelo jeito, é um cara que dificilmente voltará para o próximo jogo, pelo que a gente vê, pelo que a gente conhece há tanto tempo, vendo o jogador se lesionando. É Danilo que vai no meio? Ou ele mantém a ideia com o Martinelli e faz não tem sido, Cunha, né, Léo? Porque na cabeça do Ancelotti, eu gostaria que fosse o Danilo Santos, Eduardo, mas eu tenho visto o Ancelotti usar o Danilo de segundo, não de terceiro. Eu vou colocar uma outra alternativa aqui. Rafinha. O Rafinha pode jogar por dentro com o Ancelotti, já jogou por dentro. Não sei se ele vai estar em condições para o jogo de domingo, né, das oitavas de final da Copa do Mundo. Direto para o time titular não é a prática. Acontece, Maurício, que a partir do momento em que tu perde 2 jogadores e tu perdeu eles, fica evidente, principalmente eu não vi exatamente qual é a lesão do Paquetá, tá? Na hora ele sai com a mão na virilha e o Casemiro sai com a mão na virilha também. Se tiver isso, vai ter que reformular tudo, porque o Fabinho entra, mas eu acho que principalmente o Danilo vai dar mais consistência. Ele não vai abrir mão do tripé de meio campo. O Paquetá hoje, nós temos 4 jogos na Copa, tá?
O Paquetá foi muito mal em 2 deles. E nos outros 2 ele foi Eu acho bem que contra a Escócia ele foi bem. Sim, nos outros 2 ele foi bem. Mas hoje ele não estava bem no jogo, não. Não estava bem no jogo. O Paquetá hoje não estava, não. Tá um pouquinho desconectado do jogo. Mas Quem assim, manteve na alta foi o Bruno Guimarães, né? Agora, Esse cara é top. Terminou o de jogo linha. extenuado. Esse é um jogador que hoje, se o Brasil perder... A bola olha, que ele dá não no tem quem Martinelli substitua. é uma bola espetacular. A precisão do passe. ele é o principal. Eu achei que ele ia bater no gol, mano. Principal garçom da Bruno? Copa. Eu achei que ele ia bater no tinha gol. Quatro, ninguém tem mais assistência que ele na Copa. 4 assistências na Copa do Mundo. terceira rodada do primeiro, eu assim vi vários Isso veículos de foi uma imprensa informação transmitida colocando pelo no- Bertoncello e que o Vaguinha está repetindo agora. Ele é o melhor assistente que tem a Copa do Mundo.